Oi, eu sou Zaira Miranda e estou aqui, como convidei vocês para nossa aula ao vivo. Houve uma série de intercorrências, eu quero pedir perdão, desculpa para vocês, mas aqui é a realidade, é verdade. Tudo aqui não tem maquiagem. Como vocês verão ao longo da minha apresentação, que eu estou vindo para o digital agora e é normal então viver todas essas intercorrências. Mas eu asseguro que isso não trará perdas para aquilo de melhor que eu preparei para vocês. Então vamos lá. Hoje eu vou explicar como fazer um reset emocional em 8 semanas, com alívio imediato da tensão, com transformação profunda e resultados duradouros. Parece mentira, não parece? Mas é possível, através do método dos 7 As que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira como psicóloga, como neurocientista, atendendo pacientes em consultórios e hospitais. Eu fui aplicando e vendo os resultados dessa metodologia, porque ela foi realmente colhida e aperfeiçoada na prática e traz resultados, tanto para problemas mais leves quanto dos mais profundos. Como exemplo, eu vou trazer de uma paciente minha que perdeu um ente querido, um sobrinho, que foi criado por ela como filho. Ela chega ao consultório, eu vou chamá-la aqui de Diana, para preservar a identidade dela. Ela chega ao consultório chorando copiosamente, não conseguia falar, não foi possível sequer colher os dados dela, e ela, assim que conseguiu amenizar um pouco o choro, eu pedi a ela que se acomodasse para que nós pudéssemos fazer um relaxamento. E ali então eu fiz o relaxamento físico, mental, os exercícios respiratórios, e ao terminar o processo, que durou aproximadamente 15 minutos, eu perguntei a ela: como você está se sentindo? Mais aliviada. Parece que saiu uma tonelada de cima de mim. Isso foi o nosso primeiro dia. Tivemos mais 3 sessões e na terceira sessão ela me disse: eu não sabia que eu podia continuar sentindo saudade, sentindo a falta dele, mas com mais leveza. Hoje eu percebi que eu continuo sentindo muita falta, mas a minha vida continua. E com apenas 3 sessões, ela voltou às suas atividades diárias, ela voltou realmente a cuidar, ela estava fazendo acompanhamento para emagrecimento, queria ter abandonado e ela retomou a sua vida. Então eu estou te falando de algo que eu vivencio na prática. Eu não estou falando de teoria, e essa é a base realmente aqui do que eu vou ensinar. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses para falar um pouquinho da minha vida, um capítulo da minha vida, já que pela minha idade, se eu fosse contar a minha história, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Eu sou a filha do meio, entre uma irmã e um irmão, nasci em Uberlândia, meu pai viajante de remédios, minha mãe do lar, depois se tornou fisiatra técnica. E eu, desde cedo então, tinha que lutar ali por espaço, já que eu não era a mais interessante, mas ali eu comecei a entender também que a vida é feita de escolhas, é feita de coragem, e você precisa lutar por aquilo que você quer. Na minha vida, nada foi de mão beijada. Vocês estão vendo aqui um exemplo. Por mais que prepare, na hora são tantas e tantas dificuldades.
mas isso jamais me impediu de chegar aonde eu gostaria de levar o que eu podia de melhor dentro da minha formação, dentro daquilo que eu me propus fazer. E é assim que eu cheguei aqui. Meu primeiro trabalho foi como professora e ali eu percebi o quanto a educação pode transformar vidas. Mas eu queria mais. Então eu optei e decidi por fazer psicologia. Porque eu queria entender mais o ser humano, a mente humana, o comportamento humano, o que está por trás daquilo que a maioria não vê. E foi por isso que eu fiz psicologia. E fiquei ajudando pessoas a nível de consultório clínico e também tive uma experiência de alguns anos em hospitais também. E pude perceber que em todas as situações essa metodologia dos 7 As se aplicava, porque a base dela é o relaxamento e ela é o processo terapêutico fundamental. Mas, como todos nós somos passíveis de adoecer, e eu também que estava ali cuidando de tantas pessoas com a Covid, me vi também. Fui contaminada com o vírus da Covid-19 e foi ali que eu vivi talvez dos momentos mais difíceis da minha vida. É você ver a vida acontecendo do lado de fora, da porta de fora. É uma doença solitária, porque você tem que se afastar de todos que você mais ama. Mas foi ali numa daquelas noites mais difíceis, mais angustiantes, que eu fiz um compromisso com Deus e comigo mesma. Que se eu passasse por aquilo ali, se eu saísse daquela situação, eu realmente iria usar aquela dor para transformar vidas, a começar da minha mesma. E Deus me permitiu. A única sequela que eu fiquei foi que eu fiquei durante todo o período depois da pandemia no presencial, eu só atendo de máscara. E meus pacientes sabem disso, porque eu não tive mais coragem de me livrar dela por medo da contaminação. Mas o restante foi superado. E eu estou aqui para te dizer que se eu conseguir, você também pode conseguir. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Existe uma metodologia, existe um caminho, existe como você ser ajudada para superar com mais leveza, com menos dor, com menos angústia essas dores da alma. Porque foi assim que eu passei e que eu superei. Mas como que eu sei disso? Porque realmente eu fui vendo ao longo da minha vida que essa metodologia, ela se aplicava. Porque quando eu faço o relaxamento, quando a pessoa, o paciente está sob o efeito do relaxamento, ele consegue se liberar, ele consegue realmente visualizar aquilo que é proposto. E a terapia, então, se torna mais leve, mais rápida e, consequentemente, menos onerosa. E é justamente isso que eu vou ensinar aqui. Não vai ser um curso de teoria, vai ser um curso teórico-prático, porque eu vou fazer aqui exatamente como faço, aplicando a metodologia dos 7 As sob o efeito do relaxamento. Os 7 As, por que que ele é a base estrutural da terapia? Porque nós trabalhamos os autos, o autoconhecimento, a autoconsciência, o autocuidado, o autocontrole, a autossugestão psicológica, o autodesenvolvimento
E o sétimo A eu vou deixar para você descobrir qual será. O fato é que, usando essa metodologia, eu tenho conseguido resultados extraordinários. E tenho certeza, por toda essa vivência, que você também conseguirá. Eu vou dar um breve exemplo. Nós vamos fazer um breve relaxamento para que você já sinta que realmente é capaz de trazer uma sensação de alívio. Eu só queria antes colocar uma coisa, que tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós precisamos de ter consistência. Mais do que iniciar, é permanecer. Por isso, o curso terá 8 módulos semanais. A primeira aula será sobre o relaxamento, que nós já vamos vivenciar agora, e cada uma dos autos que eu acabei de citar será um dos módulos. Nós teremos a parte teórica, a prática e as atividades terapêuticas, que são todas para você ir trabalhando em você cada um desses autoconceitos. Então, eu queria que agora você procurasse ficar numa posição o mais confortavelmente possível. Se você estiver em casa, você pode deitar. Se não estiver, espreguice sobre uma poltrona. Pode amenizar a luz. E eu gostaria que você esquecesse agora de tudo que está lá fora e voltasse para si mesmo, procurando manter a sua respiração tranquila, respirando profundamente. Eu gostaria que você agora esticasse os seus braços, o antebraço, cerrasse os punhos, fechando as mãos, procurasse esticar as pernas, com as pontas dos pés voltadas para baixo e forçando, como se você realmente estivesse pondo força, pressionando as mãos, esticando as pernas e mantivesse assim até que eu diga relaxe. Agora, relaxe. Repita mais uma vez. Agora. Relaxe. Procure manter os olhos fechados. Quando eu disser agora, você irá inspirar, retendo o ar nos pulmões até o limite máximo da sua capacidade, quando então você soltará lentamente. Procure imaginar que ao inspirar pelo nariz, você inspira paz, saúde, equilíbrio, tranquilidade, e ao expirar pela boca, como se estivesse soprando um balão, você joga para fora toda a ansiedade, toda a tensão, todo o estresse, tudo aquilo que tem lhe incomodado, tudo aquilo que tem lhe tirado a paz. Respire contando, inspire contando até 4, segure contando 4 e solte contando 6. Agora, faça isso por 5 vezes.
ainda como você está, de olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse uma paisagem, uma foto, um local da natureza, onde tenha somente você e a natureza, ou só a natureza. E você aí agora, olhando para essa paisagem, olhando para essa beleza, contemplando toda essa maravilha, e você, pouco a pouco, se sentindo mais calma, mais tranquila e mais serena. Tudo ao seu redor é paz, é tranquilidade, é serenidade. E você também vai pouco a pouco se sentindo calma, tranquila e serena. Respire mais uma vez profundamente. Olhe novamente essa paisagem, contemple e procure ver como você se sente agora. Respire profundamente, retire tudo isso da sua mente, contando regressivamente de 5 a 1. Procure visualizar apenas o numeral que está sendo pronunciado. 5, 4, 3, 2, 1. Repita mentalmente: eu estou calma, tranquila e serena. Novamente, eu estou calma, tranquila e serena. Mais uma vez, eu estou calma, tranquila e serena. Respire profundamente. Conte regressivamente de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. E assim, vamos nos preparar para encerrar o nosso exercício. Quando eu disser 4, sinal de alerta, mas olhos fechados. 3, movimentando, se alongando. 2, abrindo os olhos bem devagar. E 1, sorrindo e voltando aqui para a nossa aula. Isso. Talvez você não tenha alcançado tudo aquilo que você gostaria, mas com certeza você sentiu uma sensação de alívio. Só de ter parado para voltar-se para si mesmo por alguns segundos. Isso é uma amostra do que você terá. Se aqui, com esses breves minutos, você foi capaz de ter alguma sensação, imagine em 8 semanas, onde nós faremos o primeiro dia, relaxamento. Eu vou te ensinar o relaxamento completo, o passo a passo, você relaxando cada parte do seu corpo. E nós vamos, nas outras aulas, em cada uma delas, falar o autoconhecimento e, sob a situação de relaxamento, o que você precisa fazer para se autoconhecer. Isso com cada um dos 7 As.
Por exemplo, o autoconhecimento. Como que eu começo a me autoconhecer? Começando a identificar os meus pensamentos. Se eu te perguntasse agora, o que você está pensando nesse exato momento? Quando eu pergunto isso no consultório, geralmente os pacientes param, olham para mim e fazem aquela cara de interrogação. Sabe que eu nunca parei para pensar nos meus pensamentos? Mas é bom você ir começando a prestar atenção nisso, porque quando nós pensamos, identificamos os nossos pensamentos, nós começamos a ter mais facilidade para identificar as nossas emoções. E identificando as nossas emoções, nós somos capazes de alterá-las. Por quê? Alterar emoção não é fácil. Alterar pensamento, sim. E à medida que eu mudo meus pensamentos, eu transformo as minhas emoções. Um exemplo. Você acordou. Procure identificar. O que eu estou sentindo hoje? Tristeza. Tristeza é um sentimento positivo ou negativo? Negativo. Eu quero passar o dia todo triste? Não, eu posso mudar isso. Como que eu mudo isso? Eu vou decidir, é questão de escolha, eu decido que vou ficar alegre. O que eu vou fazer? Fazer um breve relaxamento, que nós vamos aprender várias modalidades de exercícios respiratórios, breves para local de trabalho, para mudar emoção, para mudar pensamento, para diminuir risco de perda de controle, para diminuir probabilidade de agir só no impulso. Isso tudo nós veremos nas nossas 8 aulas. E você então faz isso e muda e resolve então fazer com outras práticas que nós vamos apresentar, você realmente deixar aquela tristeza e decidir por um dia de mais alegria. Você passa a ser o comandante da sua mente. A mudança começa em você. A mudança que você espera, que você deseja, ela começa em você. É como aquela pedrinha d'água que a gente lança na água e ela começa a formar ondas menores a partir dela mesma e ondas maiores à medida que ela vai se avolumando. E aí você transforma a sua vida, transforma a vida daqueles que convivem com você, da sua descendência, da sua fase geracional e do seu ambiente. E se nós fizermos isso, com certeza nós teremos uma vida melhor e um ambiente melhor para se viver. Esse é o propósito. Outra vantagem que você tem, você passando por esse processo terapêutico, você fica com a base estruturada da terapia. Toda terapia passa por autoconhecimento, passa por todos esses As que nós estamos falando. Eles vão ser trabalhados com intensidade e com responsabilidade. E você vai aprender a lidar com as situações mais desafiadoras, permanecendo com relativo equilíbrio emocional. E se em algum momento da sua vida você vier passar por crise, por situações mais difíceis, como perda de emprego, divórcio, perda no relacionamento, perda de entes queridos, que essas coisas mexem muito conosco e você precise realmente de um atendimento individual, terapêutico, individualizado, você com certeza terá mais facilidade para isso, porque muitas pessoas ainda ficam tentando resolver sozinhas, mas você terá aprendido que é muito mais fácil com ajuda, e precisando, você com certeza
terá um processo terapêutico bem mais rápido e com resultados mais eficientes. E para quem já faz terapia, isso aqui serve também? Sim, porque terapia é um processo. À medida que eu resolvo aquelas questões mais preocupantes ou aquelas situações que estavam mais à mostras, eu começo a ver o que está por trás daquilo ali. Porque normalmente o que está aparente não é a raiz do problema. E aqui também você vai conseguir, nesse processo, nessa metodologia dos 7 As, que vai te possibilitar a fazer o reset emocional, você vai conseguir também isso com mais eficiência e com mais eficácia. Por quê? Reset emocional é você se reprogramar, você vai ressignificar, você vai realmente deixar aquilo que estava ali e recomeçar de uma forma mais embasada, mais trabalhada, que vai te possibilitar a ter realmente saúde emocional, equilíbrio emocional, mesmo diante das situações mais desafiadoras do dia a dia. Então, essa é a nossa proposta aqui. Imagine, você tem certeza que com isso que eu já te ensinei, expliquei aqui hoje, você já se sente que tem um caminho para você, que é muito melhor seguir aqui do que sozinho. Mas, se aqui você já conseguiu ver isso, imagine lá nas 8 semanas que nós teremos, mais 10 encontros de acompanhamento mensais. Ou seja, você vai fazer o reset emocional em 8 semanas, você vai ter alívio imediato da tensão, como foi demonstrado aqui, um pequeno alívio, uma pequena amostra do que será feito. Você terá transformação profunda, porque 8 semanas é o tempo mínimo necessário para que a gente alcance isso dentro do processo terapêutico. E terá transformação profunda. Por quê? Porque e resultados duradouros. Porque uma vez aprendido, você vai poder usar para o resto da sua vida. Você vai poder aplicar e replicar. Porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Mas mais ainda, eu ficarei acompanhando você por 10 meses, para que você realmente possa solidificar esse aprendizado. Fizemos o reset, você vai escolher desses autos, qual aquele que te aflige mais, qual aquele que você interessa mais em resolver. E nós vamos trabalhando eles em cada um desses meses. E por isso eu te garanto que os resultados são duradouros. Você vai ter autonomia emocional. Você vai adquirir autonomia emocional. Por quê? Porque você vai saber o que fazer diante de cada uma das situações que surgirem na sua vida. E quando não conseguir sozinha, você vai ter muito mais facilidade para buscar ajuda e também para colher os resultados terapêuticos. E agora você deve estar perguntando, tá, isso me interessa, mas isso deve ser muito caro. Terapia é algo eu ainda não fiz porque não tenho condição. Terapia, mas é isso que eu quero desmistificar. Que psicologia não é para alguns, tem que ser para todos. Todos nós estamos mais adoecidos depois da pandemia, mais ansiosos, mais tensos. Somos muito cobrados como pais, como mães. Trazemos culpa, por mais que fiquemos com os filhos,
principalmente as mães com dupla, tripla jornada, acham que aquele tempo não é suficiente. Eu já quero te tranquilizar. Tempo não é quantidade, é qualidade. A hora que você estiver com seu filho, procure estar com ele, desligue o celular, vá brincar com ele, vá sorrir com ele, vá se alegrar com ele, para você ir minimizando essa culpa. E a gente tem vivido realmente, uns mais, outros menos, esse nível, esse peso, insônia, acorda cansado, sobrecarregado, irritado, perda de controle com frequência. Então, isso tudo é o que nós estamos vivendo hoje. E há que se ter meios de as pessoas poderem ser ajudadas de uma forma mais leve, mais rápida e também por menos custo. E é isso que eu estou tentando fazer. Por quê? Por exemplo, uma consulta hoje, vou falar aí, o mais em conta, né? Que é o valor que eu cobro para pacientes que já estão comigo aí há 2, 3 anos. Sessão de relaxamento, R$250. Nós vamos ter 8, então R$2.000. Sessão de terapia, nos processos dos autoconhecimento, controle, autocuidado, também R$250, R$2.000. Cada acompanhamento, esses acompanhamentos de 10 meses, serão 10 sessões ou aulas, como queiram, né, que nós teremos. Também aí mais R$2.500. Ao todo, R$6.500. Mas não é isso. A minha proposta aqui não é, para isso eu já atendo no consultório. Quem quiser continuar com atendimento individualizado no consultório, se você tem plano de saúde, mas aqui é a proposta para realmente colocar a psicologia ao alcance de todos. Você não vai pagar R$6.000 ou mais. Eu estou colocando isso aqui o mínimo do mínimo. Aqui a proposta que eu tenho para você hoje, para você usufruir de tudo isso, onde eu assumo com você o compromisso, né, dessa transformação, porque eu acredito nela, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, como psicóloga, como neurocientista. Eu não estou te falando de algo que eu aprendi na faculdade, nos bancos da universidade, do mestrado. Eu estou te falando de algo que eu vivo no meu dia a dia, em atendimento de pacientes, quer seja para redução de peso, quer seja para autocontrole, quer seja para auto-performance, para autodesenvolvimento, tudo isso eu vivo no dia a dia. E eu posso te assegurar que essa transformação acontece. E isso hoje, para quem ficou aqui, para quem está aqui até o final, será apenas 10 parcelas de R$247 mensais. É uma consulta que você vai estar pagando em cada mês, o valor de uma consulta por mês, e você vai receber quantos atendimentos? E o mais importante, a transformação que você deseja e que você sonha. E agora, o que eu posso fazer para ainda te incentivar mais? Eu te dou uma garantia, porque eu acredito tanto nisso, no processo, que eu te dou não 7 dias de garantia, eu vou te dar 15 dias de garantia. Em 8 semanas, você terá feito toda a parte terapêutica. Mas eu tenho certeza, tanta certeza, que eu te dou o prazo de 30 dias. Se em 30 dias você não tiver tido nenhum resultado, você comprometer que você terá assistido às aulas, terá assistido pelo menos
né, se propôs a fazer as atividades terapêuticas propostas e você não tiver tido sensação de alívio, você não tivesse percebido nenhuma diferença, eu devolvo o valor que você investiu integralmente. Ou seja, eu estou tirando todo o seu risco e colocando para mim. Por quê? Eu não quero que você tenha risco. Eu quero que você venha para o método dos 7 As, para o reset emocional, tão somente preocupado em se transformar e transformar a sua realidade, a sua vida, a sua saúde mental. E agora eu te dou 3 alternativas. Você pode ignorar tudo isso que eu falei e continuar do mesmo jeito que você está. Você pode tentar, como muitos vêm tentando, resolver sozinho, só com força de vontade, mas eu já te digo que isso não funciona, porque precisa ver o que está por trás desses padrões emocionais, o que está por trás dos problemas emocionais. Ou você pode decidir a seguir a metodologia dos 7 As com reset emocional, que vai trazer realmente o alívio que você precisa, a transformação profunda e os resultados duradouros. Esse é o meu compromisso com você. Se você optou pela terceira alternativa, que é realmente a que vai trazer transformação genuína para você, o link está na bio.